Olá, conforme prometido, eu, fiz esse vídeo para contemplar aquelas pessoas que se vacinaram ou que têm que se vacinar pelo risco elevado em relação à febre amarela. Eu me vacinei, o que devo observar após a vacina aplicada? Tem como fazer algo se eu tiver sinais e sintomas dessa vacina? E se esse procedimento, essa intervenção que eu venho a fazer e eu posso fazer, se poderia interferir com a resposta imune da vacina. Então, são as 3 perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Dê o seu like ou seu super like, por favor, se inscreva no nosso canal e, para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico e professor de doenças infecciosas, um estudioso do assunto vacina. E aí, o que eu devo observar? Qual é o risco que eu tenho e depois de quanto tempo que a vacina contra a febre amarela foi aplicada? Geralmente, esses eventos adversos sistêmicos, do tipo mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas e vômitos, dor no local da injeção, dor de cabeça, ela pode ocorrer até 2 semanas após a vacina ter sido aplicada. Em geral, de 5 a 10 dias logo após a vacina. Portanto, se você tiver esses sinais e sintomas, uma média de até no máximo 2 semanas após a vacina de febre amarela, que é de vírus atenuado, ter sido aplicada, é interessante você buscar atendimento médico e relatar esse problema. Principalmente se você fizer parte do grupo de risco. Esses sinais e sintomas mais leves, em geral, são autolimitados, durando aí em torno de 3 dias, mas pode, agravar e principalmente em pessoas com mais de 60 anos de idade, esses eventos adversos acabam ocorrendo de uma forma mais comum. O problema sério que seria o acometimento de vísceras pelo vírus vacinal ocorre mais frequentemente acima de 60 anos de idade, cerca de 12 pacientes por milhão de pessoas que se vacinaram, abaixo de 60 anos de idade, cerca de 3 pacientes por milhão de pessoas que foram vacinadas. É por isso que a gente mensura sempre o risco e benefício. Se a pessoa mora na Inglaterra e lá não tem febre amarela, desculpe, não tem por que tomar vacina. Por outro lado, se essa pessoa mora na região amazônica, onde o vírus circula de uma forma mais intensa, vale a pena fazer a vacina. Então, esse vídeo é para aquelas pessoas que optaram por fazer a vacina, principalmente a primeira dose, e tem que ficar atento contra esses sinais e sintomas. Então, surgiram sinais e sintomas dentro desses 14 dias pós-vacina. Pode ser pela vacina, pode ser dengue, pode ser zika, pode ser chikungunya, pode ser europox. Mas nesse caso, o que eu administro, o que eu recomendo? Eu recomendo off-label, ou seja, não está previsto na bula do medicamento, a nitazoxanida ou até mesmo a ivermectina, que tem trabalhos mostrando que funciona bem também para o vírus da febre amarela. A pergunta é, se eu fizer a vacina e ao mesmo tempo tomar ivermectina ou tomar nitazoxanida ou outro agente antiviral, como o sofosbuvir, que pode interferir com a replicação do vírus, essa medicação pode prejudicar a resposta imune de uma vacina atenuada? A resposta é sim. Então, ou eu sou obrigado a tomar a vacina porque eu estou no contexto de risco. Então, eu tomo a vacina e observo. Só vou fazer a medicação antiviral se eu tiver sinais e sintomas sugestivos de que aquele vírus está se replicando de uma forma mais intensa. E nesse caso, se eu fizer a medicação depois que o vírus já se replicou um pouquinho, é extremamente improvável que essa medicação interfira com a resposta imune. Por outro lado, se eu tomar a vacina e no mesmo momento fizer medicação antiviral, eu posso fazer com que essa vacina sofra uma falha vacinal primária, ou seja, o vírus não se replica a ponto de comprometer a resposta imune, e não é o meu interesse. Se eu decidir fazer a vacina, porque o risco de adoecer de uma forma natural é grande, eu quero pelo menos garantir uma resposta imune legal. Então, em resumo, todo imunobiológico, vacina pode oferecer algum risco, por isso em relação à vacina atenuada, então, mais importante. Então, é por isso que eu tenho sempre que mensurar o risco-benefício.
Por outro lado, se eu quero me vacinar porque eu perdi o controle da vacina anterior, eu não sei se eu me vacinei ou não, eu preciso obter o certificado internacional para viajar, mas eu não tenho registro de que tomei a vacina, mas eu tenho certeza que eu tomei a vacina, mas não tem registro. Vacina que não tem registro é vacina que eu não contabilizo como vacina, como dose aplicada. E nesse caso, eu até vou tomar uma segunda dose da vacina para receber o certificado. Essa segunda dose ou terceira dose em pessoas que já foram, portanto, previamente vacinadas, ofereceria maior risco? A resposta é não. Esse risco maior, que eu mais temo, seria os eventos adversos graves pela replicação desse vírus, é tanto maior quanto mais próximo da primeira dose. Então é extremamente improvável que eu tenha esse processo de visceralização do, do vírus atenuado numa pessoa que já tinha alguma proteção prévia com a vacina anterior. Se for uma reação alérgica grave, muda um pouquinho de figura, aí sim eu poderia ter nas doses subsequentes. Mas o que mais causa temor não é a reação alérgica, é principalmente esse vírus se replicar de uma forma mais intensa. E isso, em geral, ocorre em pessoas que têm um comprometimento da resposta imune, que tenham menos de 6 meses ou acima de 60 anos de idade e que poderiam ter um quadro de maior gravidade, inclusive o óbito ocorrendo em tais situações. Então, estimular a vacinação é interessante, sempre medir o risco-benefício. Se a pessoa tiver sinais e sintomas que eu falei, né, e os sinais e sintomas, por exemplo, de maior gravidade, pode ser olhos amarelados, pode ser falência múltipla dos órgãos, como falência hepática, renal, falência respiratória, sangramento, ou seja, a febre amarela, como se fosse uma febre amarela provocada pelo vírus selvagem, pode ocorrer nesse grupo de pacientes com mais vulnerabilidade, um comprometimento da resposta imune. E para esses pacientes, eu até posso decidir vacinar, mas ficar de olho por pelo menos 2 semanas após a vacina ter sido aplicada é, sim, fundamental para minimizar o risco de doença grave e morte pela vacina. E nesse caso, tem como você tratar off-label usando medicamentos que sabidamente interferem com a replicação do vírus da febre amarela. Mas também não adianta fazer depois, que agravou muito. O ideal é você fazer naquela fase ainda prodrômica, naquela fase inicial, que aí você baixa a bola do vírus sem comprometer a resposta imune do paciente, sem correr risco desse paciente desenvolver um quadro de maior gravidade. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Dê aí o seu like ou super like. Curta, portanto, o vídeo, se inscreva no meu canal, marque o sininho e compartilhe esse vídeo, que são dicas importantes, atemporais, para minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. De 0 a 10, qual é a minha nota, por favor? E é isso aí. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Até breve. Obrigado.